Eu sou a professora Jenny do canal Na Linha das Entrelinhas e esse vídeo faz parte do projeto de resolução de todas as questões do Enem dos últimos 3 anos, 2017, 2018 e 2019. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber notificação de todas as resoluções e também de comentários sobre a prova de redação. Nós temos vídeos independentes, de questões resolvidas separadamente, mas também temos alguns vídeos com questões agrupadas. Isso faz parte do projeto de discutir os tópicos que mais caem na prova, os assuntos mais frequentes. Então, assistir esse vídeo aqui para você entender essa divisão e também para você encontrar essas questões que não estão postadas em vídeos independentes, mas sim em vídeos agrupados, tá bom? Nesse vídeo a gente vai resolver a questão 44 do caderno azul do Enem 2019. Toca a sirene na fábrica e o apito como um chicote bate na manhã nascente, bate na tua cama no sono da madrugada. Tenuras da áspera lona pelo corpo adolescente, é o trabalho que te chama. Às pressas tomas o banho, tomas teu café com pão, tomas teu lugar no bote, no cais do Capibaribe. Deixa chorando na esteira teu filho de mãe solteira, levas ao lado a marmita contendo a mesma ração do meio de todo dia, a carne seca e o feijão. De tudo quanto ele pede, dá só bom dia ao patrão e recomeças a luta na engrenagem da fiação. Então, um texto cuja linguagem poética fica bastante clara, A gente tem todo um ritmo, todo um modo de falar, a gente tem vários recursos aqui que são utilizados, e também a gente tem um conteúdo que chama bastante atenção, Então, o conteúdo da exploração, a gente já falou sobre isso em outra questão, vou deixar aqui para vocês, sobre como as pessoas são exploradas no trabalho, Então, quer dizer, a pessoa está lá, dormindo gostoso, com o filho, e bate na tua cama, Então, o que bate? O apito como um chicote, olha a violência, O apito é a hora de acordar, a hora de trabalhar, ele vem como um chicote. Então, a pessoa que acorda já sendo violentada, que ela é obrigada a sair de casa para mais um dia ser explorada, para comer o que ela come todo dia, ração, então o universo animalesco, que o animal come ração? Para sobreviver, não come por prazer, não come porque é gostoso, come só para se manter vivo, mais ou menos como a ideia aqui. Então, veja a escolha dos vocábulos, como que ela dá toda uma interpretação, como que ela constrói a imagem, esse cenário dessa pessoa, que ela come para sobreviver, ela come ele correndo só para poder continuar trabalhando, então a vida dela é esse trabalho. As pressas tomam o banho, então, quer dizer, nem o banho não pode ser aquele banho relaxante, aquela ideia do banho gostoso, não, é tudo muito rápido, é tudo muito violento. E aí, então tem uma crítica também, Então um texto que tem uma crítica, que usa recursos poéticos e que traz um assunto bastante problemático, necessário de ser discutido. Nesse texto, a mobilização do uso padrão das formas verbais e pronominais, então um texto sobre variedade linguística, no sentido de qual é a língua que eu escolho utilizar. Claro, língua portuguesa, mas não nesse sentido, Que a gente sabe que, inclusive está aqui nesse vídeo, um dos temas, mais um dos tópicos que mais cai no Enem, é justamente a variedade linguística, no sentido de que a língua portuguesa, ela é variável, então a gente pode usar ela de várias formas, pode seguir a norma padrão, que é aquela que você aprende na escola, pode não seguir a norma padrão, tem a variedade em relação ao contexto seu, social, então, o lugar onde você mora, tem em relação ao contexto regional, o lugar onde você mora em termos de estado, Não em termos de diferença urbana, de diferença de classe, mas isso também, de diferença de idade, diferença de sexo, de gênero, Então, quer dizer, a gente tem várias possibilidades de diferença, então essa questão vai falar sobre isso. Eu falo assim, nesse texto, a gente tem a mobilização, que é a mobilização? O uso, Tem o uso padrão das formas verbais e pronominais. Então, quer dizer, os pronomes e os verbos, eles vêm na forma padrão. Então, não tem, por exemplo, uma imitação da oralidade, porque na oralidade a gente não usa como na forma padrão, A gente sabe. Aqui ele tem uso padrão, então o texto está te falando isso. E ele não vai pedir para você classificar, então qual é o tempo verbal? Não é isso que ele vai pedir, ele vai perguntar o que faz, Então, a mobilização desse uso padrão faz o quê? A primeira coisa que a gente tem que fazer é voltar no texto e localizar quais são esses usos padrões dos verbos e dos pronomes. Então, a gente vai circular os pronomes e os verbos. Olha lá. Quando a gente circula os verbos, gente, precisa mesmo fazer isso, precisa, porque a questão fica muito mais fácil se você fizer isso, olha só. Quando você circula ou sublinha, enfim, quando você localiza todos os verbos, você percebe que a gente tem uma divisão aqui, olha. Toca, bate, bate, depois tomas, 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 deixas, levas. Aqui eu tenho a utilização do quê? Do presente, Então, os verbos estão no tempo presente, porém a gente tem uma oscilação, uma mudança de pessoa. Eu tenho primeira, terceira pessoa, o verbo sendo conjugado na terceira pessoa e depois ele passa a ser conjugado na segunda pessoa. Então, toca a sirene da fábrica, bate na manhã, nascente, bate na tua cama, é o trabalho que te chama. Então, aqui eu tenho uma terceira pessoa, então não sou eu. Outra pessoa está interferindo na minha vida. Outro alguém, outro ser
algo está interferindo na minha vida. Esse terceiro que não está ali, mas que interfere. E depois eu tenho as consequências disso na minha vida. Tu tomas um banho e alguém falando, né? Ele faz você acordar. Aí tu tomas banho, tu tomas teu café. Então, conjugação na segunda pessoa. Então, a gente tem essa oscilação, nem oscilação, né? Porque não oscila o tempo inteiro, é uma vez só. Primeiro o que ele faz com você e depois o resultado disso na sua vida, na tua vida. Usa a forma tu, que é uma forma pouco comum, né? Algumas regiões do Brasil ainda utilizam, mas a maioria do Brasil não utiliza, muito menos conjugado com esse S mesmo, né? Mesmo muitos lugares que falam tu, eles não conjugam com esse S, que é a norma padrão máxima, né? É muito raro disso acontecer. E aqui, por que a pessoa usa isso? Pra ficar claro que existe essa diferença, né? Pra não ficar ambíguo. Eu tô falando porque se conjugasse no você, né? Com esse você, ficaria igual a conjugação, né? Você toma o banho, seria a mesma coisa que ele toma o banho. Então não ficaria claro que existe essa diferença de referente, né? Uma hora é alguém que está causando alguma coisa na sua vida e o que acontece na sua vida então? Qual é a sua atitude, a sua resposta, um reflexo em relação a essas atitudes, essa interferência externa. Então, aqui ele precisou usar essa conjugação de segunda pessoa, marcar no verbo, para ficar claro que está se tratando de duas pessoas, de duas coisas diferentes, dois falantes, né? Duas situações diferentes. E a mesma coisa acontece com o pronome, né? Eu tenho na tua cama, te chama, teu café, então tá falando especificamente com alguém. E para que serve isso, né? Esses usos te ajudam a localizar o enredo no ambiente estático? Não tem nada a ver. Não te ajuda a localizar no ambiente estático, porque não é para isso que serve especificamente o verbo, e também porque no ambiente não é estático, o ambiente não é parado, né? A gente vê ali ao contrário, que ele exige mudança, ele exige, os verbos, eles dão a ideia aqui de que eu preciso ter uma ação, né? Então, a pessoa que vai tomar banho, que vai sair de casa, que vai pegar o bonde. Então, veja que a ideia do verbo não é uma ideia estática e muito menos não é o uso padrão que vai fazer com que o verbo seja estático, tá? Porque o significado é uma coisa, o uso padrão é outra. A pergunta que nem é o significado do verbo, que já estaria errado. A pergunta que é o uso padrão. É o uso padrão que faz com que o verbo seja estático? Não, né? Como ele usa o padrão, ele não vai mudar o significado do verbo, ele vai mudar a conjugação, então vai mudar a formação, né? A forma do texto, mas não a ideia do texto. B. Tem um auxílio na caracterização física da personagem principal? Eu não tenho essas características. Se você olhar no texto, você não vê nenhuma característica física da personagem. Ao contrário, você vê uma característica cultural, uma característica social, né? Qual é o contexto social em que aquela pessoa está inserida. Então, não é uma caracterização física, porque eu não consigo achar nenhuma característica física. Se você procurar, você não vai achar. E, de novo, porque não seria esse uso do verbo, né? Não seria o fato de estar sendo usado na norma padrão e não, por exemplo, de um modo mais informal, de um modo mais coloquial, que estaria me dando essa característica física. Eu tenho um acréscimo de informações modificadoras das ações dos personagens? Não, também. Né? O verbo ele vem para mudar a ação. O verbo não vem para modificar a ação. O verbo em si é a ação das personagens. Também não tem os personagens. Tem um personagem só, né? Que é essa pessoa aí que está tendo que estar desembestada correndo para o trabalho. D. Alterna os tempos da narrativa fazendo progredir as ideias do texto? Não alterna os tempos, porque o tempo da narrativa é o mesmo, os verbos todos estão no presente. Então não tem uma alternância no tempo verbal fazendo progredir. O que faz progredir é a sequência de ações, é o significado dos verbos, né? Então a pessoa está aqui, vai para lá, isso faz progredir a ação, o significado de cada verbo, e não o tempo verbal nesse texto. Claro que em outros textos, sim, o progresso vem pelo tempo verbal, quando a pessoa usa o verbo no passado, depois no presente, você percebe que passou um tempo. Aqui não, aqui as ações elas acontecem tudo muito rápido e o verbo sempre está no mesmo tempo. Então não é a mudança de tempo verbal que vai causar essa sequência de ações, até porque a pergunta nem é essa, a pergunta é o uso padrão, né? O uso padrão, ele poderia vir no mesmo tempo ou não, né? Que é realmente o que acontece, ele vem no mesmo tempo. Então não tem essa alternância de tempo. E por fim, está a serviço do projeto poético auxiliando na distinção dos referentes? Exatamente, tá? A última alternativa em que ficaria claro quando você lê, eu acho, né? A gente tem um projeto poético aqui, claramente um texto poético, inclusive tem muita sonoridade quando você lê, por isso que é importante ler. Na prova você não pode ler alto, né? Mas assim, pelo menos ler, mexer na boca, tentar não só ficar com o olho, porque para que você perceba essa sonoridade, perceba esse ritmo e fique claro que é um texto bastante poético. Auxiliando, ajudando na distinção, na diferenciação dos referentes. Quem são os referentes? As pessoas a quem você se refere. E foi isso que a gente discutiu no começo. Tem referência a duas pessoas diferentes, ao sistema, ao patrão, à empresa, ao capitalismo, seja lá no que você quer dar, a esse universo, então um referente, e o outro referente que são as pessoas que são exploradas, são os trabalhadores, são os operários, as pessoas que precisam estar aí mantendo a engrenagem do sistema, inclusive acho que ele usa essa palavra, na engrenagem da fiação, exatamente. Então eu tenho isso mesmo, auxílio na distinção dos referentes, porque como a gente conversou, se ele não tivesse usado a norma padrão, não tivesse conjugado no tu com aquele S, que é a forma padrão mesmo,
pouquíssimo utilizada na vida real, a gente não teria percebido que se tratava de, não, talvez ficasse mais complicado, não ficasse tão claro que se trata de duas pessoas diferentes, para ficar clara essa crítica que ele faz, né? A pessoa não faz isso porque ela quer, ela faz porque ela precisa, porque ela está sendo explorada, porque alguém está mandando, né? Um chicote que bate nela, né? Então alguém está causando essa violência na vida dela. Então é uma questão sobre variedade linguística, né? Sobre os usos da língua, e para a gente ver como tudo é válido, né? É válido você usar uma língua informal quando o contexto pede, é válido você usar a norma padrão quando isso vem como um recurso, né? Quando está num ambiente adequado, e como pode também ser usado como um recurso poético para construir o significado. Então veja aqui de novo, aqui não importa a decoreba, não importa saber o nome desse verbo, né? Qual é o tempo verbal que está sendo conjugado, não é o nome, a nomenclatura que importa. O que importa é qual foi o propósito comunicativo que permitiu que isso fosse usado, né? Por que isso foi usado? Foi usado com um propósito comunicativo, com uma intenção. Qual é essa intenção? É sempre esse tipo de interpretação que o Enem vai estar solicitando, né? Por que a gente usou essa ou aquela forma, e não como é o nome dessa ou daquela forma. Então sempre estudem e entendam, não apenas decorem.